Desemprego baixo deixa a geração Z mais exigente, hein, galera? Essa aqui é a notícia, ó. Desemprego baixo deixa o trabalhador mais exigente e empresários se desdobram para contratar. Já fiz de tudo. Você sabe que esses dias, inclusive, eu estava por aí e aí eu ouvi um empresário falando justamente isso. Que ele falou assim: tô trabalhando aqui por quê? Porque eu não consigo contratar. Não acho ninguém para trabalhar aqui. Era um estabelecimento comercial, né? Um mini shopping, assim, né? Vamos dizer. Então, já dá pra gente imaginar, né? Acho que deve ser aquela situação, salário mais baixinho, escala 6x1, enfim. Às vezes horários de trabalho ali que você tem que trabalhar até tarde. Uma série de coisas, né? E hoje no Brasil a gente tem uma estatística aí que muita gente acha essa estatística controversa, né? Mas eu acho que ela tá certa. Eu acho que tem que ser assim mesmo. É uma estatística que ela não considera desempregado quem não tá procurando emprego, tá ligado? Então se a pessoa recebe um auxílio do governo, se ela tá na informalidade de repente, se ela tem ali um MEI, um PJ, aí não é considerado desempregado. Que tá certo, cara. O desemprego, ele não é apenas o fato de você não ter um emprego, você tá desempregado, não. Eu lembro muito bem da época que terminou a escola, né? Mandar um abraço pro Choquito aí, meu amigo, pro Anão. E o pessoal falou assim: nossa, agora a gente acabou a escola, então a gente não tá mais de férias, a gente tá desempregado. Mas na verdade não é bem isso, né? Para você estar desempregado, você precisa de duas coisas. A primeira é, obviamente, não ter emprego, mas só isso não basta. Você também tem que estar procurando um emprego, tá ligado? Porque senão não é desemprego, é férias, é sabático, né? Nem eu mesmo, os anos que eu fiquei tendo períodos sem trabalhar, que eu chamo de sabáticos, não era período que eu ficava procurando emprego, não. Era período que eu não estava trabalhando e não queria nem ver trabalho na minha frente. Sai direto do trabalho, sai pra lá. Eu não quero mexer com isso agora. Então, eu acho que assim, tudo bem. Eu, particularmente, não confio em índice, nada que o governo calcula, eu confio, velho. E aquilo, se a educação do governo não presta, a saúde que o governo fala que vai dar é ruim. Tanto que a gente pode usar um negócio de graça, a gente paga pra ter outro, de tão ruim que é o de graça. Você imagina só, né? Educação, saúde, segurança. Parece piada, né? Com a segurança do governo, puta merda. Que piada. Você acha que o governo vai ser eficiente em calcular um índice, né? Um índice aí de desemprego, um índice de inflação? Acho que isso é manipulado para poder o governo. Sempre esses índices vão seguir o interesse do governo. E o governo quer que o desemprego esteja baixo, da mesma forma que ele quer que a inflação esteja baixa. Então ele sempre vai mexer os seus pauzinhos, né, para poder divulgar índices mais baixos. Isso é um ponto. Agora, outro ponto também, essa questão, não é todo mundo que não está trabalhando que quer trabalhar. Eu digo mais, né, que quer trabalhar de qualquer coisa. Mano, tem muita gente que está aí de boas, está estudando, está esperando aquele seu trabalho remoto, aquele seu trabalho na gringa, está estudando para fazer um concurso, não é certo? Não dá para você falar que essas pessoas estão desempregadas, né? E digo mais também, ó, os empresários se desdobram para contratar. Já fiz de tudo. Será que já fez de tudo também, senhor empresário? Será que o seu trabalho é 100% remoto? Provavelmente não, né? Você adota a escala 4x3, jornada de 6 horas por dia. Como é que estão as suas exigências, né? Você quer uma pessoa formada, fluente em inglês, que esteja disposta a trabalhar 80 horas por semana para ganhar uma merrequinha? Vai ser difícil, tá ligado? Porque não é nem só essa questão da exigência do trabalho, dele trabalhar pouco, dele pagar pouco, né? Mas também a questão da pessoa comparar a sua vida com e sem o trabalho, né? Em muitos cenários, a sua vida fica melhor sem trabalhar, cara. Tudo bem, quando você tem uma profissão boa, que você ganha bastante dinheiro, pode ser que aquele dinheiro melhore a sua vida, mas você sempre vai estar limitado pela quantidade de tempo que você tem. Não adianta nada, você tem um dinheirão para trabalhar 80 horas por semana, presencial, só se for um negócio assim que o cara ele vai trabalhar temporário, né? Eu acho que isso, na minha vida aqui, minha postura é bem clara. Para mim, o trabalho é remoto. Se não for remoto, ele é bico temporário. Eu nunca vou entrar num emprego que não seja remoto,
Mesmo que seja híbrido uma vez por semana, mano, isso aí não presta. É uma coisa que vai limitar a vida, né? Então você vai entrar lá, vai juntar uma grana, depois você vai sair e vai gastar essa grana, né? Então, ó, as empresas têm oferecido bônus para funcionários que indicarem colegas, além de treinamentos e cursos de formação gratuitos. Empregados trocam carteira assinada por jornadas mais flexíveis. Porque é isso. Esse negócio de carteira assinada é coisa de antigamente, cara. Você fala aí, CLT, que bonito. Limita a quantidade de horas que você vai trabalhar. Qual que é esse limite? 44 horas semanais, mais uma hora de almoço, escala 6x1. Pô, estão de brincadeira com a nossa cara, né? Limitar seria se você limitasse aí a 4x3, por exemplo. Aí se é um limite, está reduzindo, em vez de 8 horas por dia, 6, 4 horas por dia. Isso sim seria uma limitação. Agora a CLT é uma desculpa para estender o seu horário. Essa que é a verdade, né? Eu venho dessa realidade, trabalhei em escritórios aí por muitos anos na minha vida. Graças a Deus, como PJ, nunca fui presencial e CLT, né? Como era bom o mercado de tecnologia antigamente. E eu chegava para trabalhar, era 11 horas, meio-dia, ia embora 5, 6 horas. Era mais ou menos essa rotina e ainda sobrava tempo às vezes. Não tinha tanto trabalho para ser feito. Não era mandado embora também. Fiquei 10 anos trabalhando aí, sem ser mandado embora. Tudo bem que foram 6 anos ali, eu era estagiário, minha carga horária era 6 horas mesmo. Depois eu passei pro PJ os outros 4 anos, mas aí eu fazia menos horas, né? E de segunda a sexta só. Então, e o que eu via ali? Eu via que o pessoal chegava muito cedo, os CLTs, e saiu muito tarde. E às vezes eles ganhavam a mesma coisa que eu, cara. Como assim? O cara, ele tinha que ficar fazendo. Aí toda aquelas burocracia, que aí o camarada não tem que fazer 1h12 de almoço, né? Tem que começar 8 horas da manhã para 6 horas da tarde. E eu tenho que fazer 1h12 de almoço no meio aqui. Que direito legal, né? Pra ganhar. Antigamente, quando a fábrica ficava do lado de casa, a CLT até seria boa. Agora hoje em dia, quem que vai ter vai conseguir ir em casa almoçar, cara? Ninguém consegue ir, né? Então de fato é isso, mano, é flexibilidade. Eu mesmo nessa época, antes do trabalho remoto, sou da área de programação aqui, eu fiquei um tempo fazendo Uber, cara. Nossa, e era gostoso fazer Uber. É que aquilo, eu morava com os pais, eu precisava de dinheiro pra quê? Pra ir pra praia, pra sair no final de semana, ou de semana mesmo pra comer fora com a minha namorada da época, minha esposa atual. Essas coisinhas. Então eu fazia isso. Eu pegava, trabalhava 4 horinhas no dia. Começava às 11, não precisava acordar cedo, que é outra coisa também. Sei que os caras querem começar a trabalhar cedo. Começa às 11 horas, meio-dia, cara. Para 3, 4 da tarde, tá bom, que era o que eu fazia. Eu começava às 11 horas, parava 3 da tarde. Pegava esse horáriozinho aí, era horário sossegado, não tinha trânsito, não tinha nada. Andava ali, fazia mais ou menos um salário mínimo da época, né, livre. E aí tinha aquela flexibilidade de poder ir pra praia na segunda-feira, que hoje o trabalho remoto ele também possibilita, né? Não precisar acordar cedo e tudo mais. Então é isso, mano, flexibilidade é a palavra, né? Tanto pra mim aqui quanto para gerações mais novas. Eu acho que isso aí é muito mais importante, porque segurança a gente não tem. E convenhamos, mano, quem quer ter segurança e estabilidade num trabalho escala 6x1, 44 horas semanais, porra, a gente queria ter estabilidade num emprego de 6 horas, 4 vezes por semana. É aquela história, né? A gente não quer ter estabilidade numa coisa ruim, porque a gente não aposenta mais, é o resto da vida. Agora, é melhor você ter... A gente gostaria de ter estabilidade numa coisa boa. Agora, se é pra você escolher entre estabilidade numa coisa ruim ou instabilidade no bom, eu particularmente sempre vou achar melhor a instabilidade em algo bom. Porque é aquilo, ó, você tem o bom e o ruim, não tem? Se você tá estável no ruim, você tá sempre no ruim. É 44 horas semanais, acordar cedo pra caralho, cumprir horário de almoço, ganhar pouco, enfim. Aquele monte de rigidez da CLT. Ou então você tem a instabilidade no bom, quer dizer, uma hora tá bom, uma hora tá ruim, uma hora tá bom, uma hora tá ruim, uma hora tá bom, uma hora tá ruim. Então, pelo menos em alguns momentos você toca aquilo que é bom, né? Diferente quando você tem estabilidade, sempre na coisa ruim ali, tá ligado? Hoje, por exemplo, eu trabalho 100% remoto pro exterior, cara. Eu trabalho pra empresa americana. E na empresa americana lá eu começo a trabalhar depois do meio-dia, cara. Você consegue imaginar uma CLT, BR, presencial, começar depois do meio-dia? Mesmo quando eu chegava lá no PJ, era bem escondido, chegava ali 10 para o meio-dia e tal, entendeu? 11 e pouco, né? Mas ainda assim era um horário muito tarde, eu não sei, mano, que os caras querem começar a trabalhar tão cedo. Agora, se você estudar inglês, você vai ser capaz aí de acessar o mercado americano, prestar serviço para as empresas de lá, começar a trabalhar mais tarde. E o melhor, você nunca vai ter que ir até lá.
para poder fazer cultura, ficar batendo papo, sabe? Então aqui na English Bay você tem o plano grátis, onde você estuda inglês de graça. Tem o plano Live Class também, onde com 45 por mês, usando o meu cupom Jovem Tranquilão, você tem acesso nos grupos de conversação, onde você pode treinar o seu inglês várias vezes na semana, cara. Então não perca tempo, mano. Vai lá na English Bay, começa a estudar inglês, saia das garras da CLT, fuja dessas condições de trabalho ruins, dessas escalas exaustivas, né? Desse horário longo e desse salarinho, ó. Como diria o professor Raimundo, e o salário, ó. E ainda tem que ficar indo lá, cara. Pô, quase 2025, cara. Você ainda tem que sair da sua casa para ir trabalhar. É absurdo. E você que vê esse vídeo até aqui, no corte, tá o link fixado aqui, o card, né? Para você vir para a playlist do tranquilismo. É uma filosofia de vida aí pra você ficar mais sossegado, velho. Esse negócio de ficar correndo, trabalhando demais, isso aí, ó. Isso aí não leva a lugar nenhum, não, mano. Isso aí não tá com nada.